E o Palmeiras, que enfiou 4x0 no Universitário do Peru, também assegurou mais uma contratação. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre esses dois temas. Qual a chance de o volante Arthur, da Juventus, da Itália, virar reforço do Palmeiras? Fala aí, pessoal. Sou Jorge Nicola. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sempre até tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sobre mais uma despedida no Palmeiras. Marcos Rocha se acertou nas últimas horas com o Grêmio e deve ser anunciado em breve. Poucos dias depois de Mike fazer o mesmo caminho, trocando o Palmeiras pelo Santos. O Marcos Rocha tinha contrato até 31 de dezembro e vinha sendo pouco aproveitado. Especialmente depois da chegada do Kelvin, ele se tornou peça ilustrativa. O Abel Ferreira tem a intenção de fazer do Jair o titular absoluto e o Kelvin o reserva imediato. A terceira opção ficaria para alguém vindo das categorias de base, no caso do Gilberto. Até por isso, o Marcos Rocha percebeu que estava sobrando e começou a buscar alternativas no mercado. O Grêmio apareceu com uma proposta interessante de vínculo até dezembro de 2026. E o anúncio deve acontecer nesta sexta-feira. Dessa maneira, termina uma das passagens mais vitoriosas da história recente do Verdão. Marcos Rocha venceu praticamente tudo. Carreira dele que é super vitoriosa. O cara faturou em todos os clubes 3 Libertadores, 3 campeonatos brasileiros e mais 2 Copas do Brasil. Importante lembrar que o Grêmio buscava um lateral direito já há algum tempo. Chegou a fundar o Mike, chegou a buscar outras alternativas e acaba de fechar com o Marcos Rocha. Só para completar, registrar que com a saída do Marcos Rocha, estavam apenas 3 atletas no Palmeiras que estavam lá quando Abel Ferreira foi contratado no fim do ano de 2020. São eles o goleiro Everton, o zagueiro Gustavo Gomes e o bem atacante Rafael Ferreira. Todos os goleiros já foram negociados. Hora de falar sobre o Palmeiras tinha bastante feliz. Primeiro por mais um reforço. GFT lateral esquerdo revelado no Fluminense e que pertencia ao Rangers foi comprado na tarde dessa quinta-feira. Rolou uma reunião em Londres entre representantes do Palmeiras, representantes do jogador e também do time escocês. O martelo foi batido. As cifras não foram reveladas. Há quem fale em 5 milhões de euros. Vou esperar mais um pouco para tentar buscar essa informação mais precisa. Só para lembrar que o Rangers havia comprado o GFT do Apoel por 800 mil euros, que equivaleram a 80% dos direitos econômicos. Na temporada passada o GFT foi eleito o melhor lateral esquerdo do campeonato escocês. E assina com o Palmeiras um contrato de 5 anos. Chega para ser o reserva do Piqueires e ocupar a posição que era até outro dia do Van der Veer. Negociado com o Red Bull Bragantino. Importante contar, porém, que nas redes sociais torcedores do Rangers comemoraram a saída do atleta meio que agradecendo ao Palmeiras por se livrarem do lateral esquerdo brasileiro. Confesso que fiquei surpreso com a reação dos torcedores. Para completar, registrar a excelente vitória palmeirense contra o Universitário no Peru. Jogo de ida das oitavas de final. O 4x0 foi gigante. Grande atuação de Flávio Lopes que marcou 2 vezes. Vitor Roque também desencantou. Fez grande jogo. Marcou gol, sofreu pênalti. Enfim, atuação do Palmeiras muito convincente. O Palmeiras pode até poupar todos os seus titulares na partida de volta que vai passar para a próxima fase. E aí aguarda o vencedor do confronto entre Libertad e River Plate que se enfrentaram na noite desta quinta-feira no Paraguai. Só para completar, registrar também que Gustavo Gomes, autor do primeiro gol do jogo de pênalti, se tornou o zagueiro com mais gols na história da Libertadores. Foram 13 gols marcados. Bora te falar sobre Abel Ferreira. O português vai ou não renovar o contrato com o Verdão? A resposta segue sendo um grande mistério. Mas, Leila Pereira foi avisada pelo Abel de que não vai haver muita demora. O Abel se mostrou preocupado em não atrapalhar o planejamento do Palmeiras caso decida por ir embora. Só para lembrar, o contrato entre Abel e Palmeiras se encerra em dezembro. O Verdão tenta estender esse vínculo até dezembro de 2027. Quando se encerra o segundo mandato de Leila Pereira. A preocupação do Palmeiras é que o Abel estenda essa decisão para dezembro, anuncie que vai embora e o Palmeiras tenha pouco tempo para buscar um treinador. Para evitar que isso ocorra, o Abel pretende tomar sua decisão nos próximos dias, no máximo nas próximas semanas. Para que o Palmeiras, caso o Abel não renove, tenha tempo hábil para buscar um substituto. Não se trata de uma substituição fácil, o Abel está completando 5 anos de Palmeiras. É um dos maiores vencedores da história do futebol brasileiro. É bem verdade também,
super bem remunerado, 3 milhões de reais por mês, algo que apenas Carlo Ancelotti ganha mais por aqui. O treinador da seleção brasileira fatura 5 milhões de reais mensais. A proposta do Palmeiras para a renovação do Abel gira na casa de um reajuste de 25% dos vencimentos. Só para completar, muita gente especulando ou registrando que o Palmeiras se acertou com o Al Saad em relação a uma dívida causada por um pré-contrato assinado com o Abel. Você que acompanha o canal do Nicola sabia dessa notícia há pelo menos 3 meses. Havia contado para vocês que uma grana que o Palmeiras teria a receber do Giovani, que pertencia ao Al Saad, seria utilizada para a quitação dessa dívida. Volante revelado no Grêmio e atualmente na Juventus pintar como reforço do Palmeiras. Se a especulação começa nessa quarta-feira, a fonte não é das mais confiáveis, um índice de acerto pequeno. Mas, fui checar para ver que pé ano dessa história. Primeiro te atualizar sobre o Arthur, atleta de 29 anos de idade, volante, ele mesmo chegou a defender a seleção brasileira e também o Barcelona, completamente fora dos planos da Juventus da Itália. Tanto que ele só é relacionado para um dos amistosos de pré-temporada e nem sai do banco de reservas, segue sem estrear. A Juve tem adotado pouquíssima paciência com o Arthur nas últimas temporadas, o emprestou para o Liverpool, onde esteve em campo uma única vez, para a Fiorentina, onde jogou 48 vezes, e para o Girona, onde esteve nos últimos 6 meses da última temporada com 15 aparições. O empréstimo do Arthur não é um problema. É possível, é natural, imaginar que a Juventus aceite emprestar o Arthur. O grande ponto para clubes brasileiros, e dá para incluir o Grêmio nessa parada, diz respeito ao salário do Arthur de 3.200.000 reais mensais. Hoje, nem Grêmio, nem Palmeiras têm condições de fazer um investimento desse tamanho. Arthur tinha enorme talento, especialmente quando surge no Grêmio. Mas aos pouquinhos foi se deixando levar por outras coisas não ligadas ao futebol. Gosto pela noite, pela curtição, pelas baladas, tudo isso fez com que o Arthur perdesse foco, principalmente, desempenho, nunca tornando-se o jogador que se imaginava. Antes de gravar o vídeo, ainda consultei uma fã de Palmeiras para perguntar: Arthur pode ser reforço? Essa pessoa assegurou que não faz parte da primeira lista de opções para a função de Richard Rios, negociado recentemente com o Benfica. Contei para vocês no vídeo desta quarta-feira que Marcel Ruiz está descartado, Palmeiras ainda busca alternativas no mercado. E eu, se fosse dirigente alviverde, iria atrás de Patrick Mercado, jogador que pertence ao Independente Del Valle e tem deixado excelente impressão no futebol equatoriano. Só para completar, pedi para você deixar like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Bora fazer esse vídeo bombar? Hora de atualizações sobre o mercado do Palmeiras com muitas novidades. Primeiro, contar para vocês que o Verdão desistiu de Marcel Ruiz. Se inscrever no canal e ativar as notificações. Para vocês que o Verdão desistiu de Marcel Ruiz, volante de um plano de idade que pertence ao Toluca e era o plano para a substituição de Richard Rios. A verdade é que Flamengo nunca conseguiu avançar nem com Marcel Ruiz, nem com Toluca, mas o mexicano tem enorme capacidade de ser e nesse momento não pretende negociá-lo. E para piorar, o Marcel Ruiz colocou na cabeça que para sair do México, onde é titular peça importante da seleção mexicana, só valeria a pena se fosse para jogar no futebol europeu. E diante da falta de avanços, Palmeiras colocou um ponto final nas negociações. Se o Marcel Ruiz não vem, o Palmeiras vai tentar a contratação de um inciso no atacante paraguaio de 21 anos de idade que pertence ao Brighton. Existe um grande problema nessa contratação: o fato de um inciso estar machucado com o retorno previsto apenas para o mês de outubro. Seria o segundo reforço importante que o Palmeiras contrataria com problema físico usuário que vale contar ou lembrar que o Paulinho foi adquirido no início desse ano. Conseguiu jogar com dificuldades no primeiro semestre e precisou passar por uma nova cirurgia. Outro ponto importante que o inciso tem que dar é afirmar para as pessoas próximas que não pretende deixar o futebol europeu. Como a Galatasaray e o West Ham já se mostraram interessados em contratar a saideira sobre o Palmeiras, contei para vocês no vídeo dessa manhã que GFD deve vir em uma quarta-feira importante. Há uma pressão do staff, do jogador e também do Palmeiras para que o Rangers se posicione. Eu posso assegurar que o lateral esquerdo, de 21 anos de idade, formado na base do Fluminense, já aceitou a proposta do Palmeiras. Falta o principal, um acordo entre o Verdão e o Rangers. Nessa quinta-feira, há uma reunião presencial em Londres para ver se essa história avança ou não. Se o Palmeiras não tiver o aval do Rangers, vai buscar um outro lateral esquerdo para substituir.
Bora falar agora sobre o Palmeiras que recusou proposta por Flaco Lopes. Informação que vem da Argentina na conta de que o Monterrey ofereceu 12 milhões de dólares ou 65 milhões de reais para a compra do Flaco Lopes. Vale a lembrança de que o Palmeiras o comprou por 10 milhões de dólares junto ao Lanús e tem hoje 70% dos direitos econômicos. Ou seja, se aceitasse vender por 12 milhões de dólares, ele teria que passar por 30% do Lanús. Com essas circunstâncias, dá para dizer que o Palmeiras teria prejuízo. Não há intenção do Verdão em se desfazer do Flaco Lopes. Essa é uma proposta estratosférica. Estou para dizer para vocês que, nesse momento, o Palmeiras só toparia em vender por algo na casa dos 20 milhões de dólares. Temporada do Flaco, 39 jogos, 13 gols e 3 assistências. Fez 2 gols nas últimas 3 partidas, balançando as redes do Vitória e do Ceará. Nesse momento, o Flaco Lopes é reserva do Vitor Rocha, mas, entre baixos e altos, até tem dado ponta do Ricardo. Só para completar, é importante rejeitar que o Palmeiras tem enorme capacidade de arrecadação nessa temporada. Diante disso, e com vendas gigantes já feitas desde janeiro para tirar o jogador do Palmeiras hoje, vai haver a necessidade de um investimento pesadíssimo.